Oi, oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar sobre as brigas dentro de casa. E aí, nessa questão de brigas, eu quero trazer bem detalhadamente vários passos e várias possibilidades para que você haja nesse assunto. O que que acontece? A criança, quando pequena, ela não tem sua estrutura racional totalmente formada. Então, ela vai quase sempre agir por impulso. E por isso, né, que é bem normal crianças menores brigarem mais, terem mais brigas, mais atritos, porque ela não sabe outra forma de se comunicar, ela não tem outra maneira para tentar resolver o problema. Então, eles vão brigar. Então, isso é normal. Mas, mesmo sendo normal, a gente não pode permitir que isso ocorra cada vez mais, porque senão a sua casa vai se transformar num inferno, né? Então, o que nós podemos fazer? Entender que a criança ela não está sabendo se comunicar e nós podemos nos colocar como um intermediador. E aí a gente vai interromper aquela briga ali, principalmente dependendo do nível da briga, né? E aí nós vamos intermediar. O que a gente precisa tomar cuidado? Tomar cuidado com a quantidade de intromissão. Quantas vezes você intromete na discussão e na briga dos seus filhos? É o tempo todo, eles sempre dependem de você para estar solucionando alguma coisa, então você precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa, tome cuidado para você não tomar partido, porque quando você toma partido, um vai se sentir como dono da situação, em que ele sempre tem a razão, e o outro vai se sentir, poxa, eu sempre sou o culpado, eu sempre sou o errado. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso, porque qual é o além da briga que está acontecendo, qual é o sentimento que o seu filho vai ter? Ah, a mamãe sempre dá razão pro fulano. A mamãe sempre fala que eu estou errado. E aí você vai, além da briga, vai implantar no seu filho um complexo de inferioridade ou um complexo de superioridade. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes diante das situações. Priscila, então o que eu faço? Seus filhos estão brigando no tapa, né? Tá numa situação assim incontrolável? Pare aquela situação. É óbvio, você vai interromper aquilo ali, não vai deixar que aquilo prossiga. E você vai se colocar como mediador. O que está acontecendo aqui? Deixe um falar, deixe o outro falar, né? Você não vai se posicionar, né? Isso é a melhor definição. Você não vai se posicionar contra e nem a favor, porque você não sabe de fato o que aconteceu. Mas você vai orientar os seus filhos, vai falar: olha, vocês precisam encontrar uma forma para solucionar isso, né? E aí uma coisa que eu já fiz aqui em casa, porque eles estavam brigando por causa de um brinquedo, por causa de um cadeado, na verdade. E eles não estavam conseguindo encontrar uma forma para solucionar isso. E aí o meu filho subiu em cima da minha filha para tomar o cadeado dela. E aí quando chegou nesse momento eu falei assim: não, aqui em casa nós não nos comunicamos batendo uns nos outros. A gente não conversa desse jeito. Então vocês precisam encontrar uma solução. Aí o meu filho falou: ah, porque eu que peguei o cadeado primeiro e ela não quer me dar. Ah, aí a minha filha: ah, porque o cadeado é meu, eu não quero dar pra ele. E aí eu falei assim: eu não vou interferir e intrometer na decisão de vocês. Isso aí é uma decisão que vocês precisam tomar, é uma solução que vocês precisam encontrar. Então me dá aqui o cadeado. Peguei o cadeado e falei assim: conversem entre vocês. E quando vocês encontrarem uma forma de solucionar esse problema, que é o cadeado, vocês me avisem que eu devolvo. Pronto, né? Eu falei de forma firme, de forma educada, sem defender e sem acusar ninguém. Por quê? Porque realmente o cadeado é da minha filha. E talvez realmente o meu filho tenha pegado primeiro. E aí, os nossos filhos precisam entender que nós não vamos resolver as coisas no tapa. Nós não vamos resolver as coisas brigando dessa forma, mas sim conversando. Mas, Priscila, meus filhos são pequenos. Aí sim, você precisa interferir e mostrar para eles que tem outras possibilidades. Olha, então vamos fazer assim, ó, você brinca um pouco com ele e depois a gente troca. Ou então você vai falar assim: olha, vamos brincar com outra coisa. Tenta trazer seu filho para brincar com outra coisa. Enfim, você vai utilizar de outros recursos, porque quando a criança é pequena, não adianta você ficar falando muita coisa, porque ela não vai conseguir entender tudo aquilo. Então você precisa interromper a briga e aí você vai falar: olha,
não vamos brigar. Aqui em casa a gente conversa. Então vamos brincar. Vamos brincar de outra coisa? E aí talvez você troque o foco, né? Que era um brinquedo, você vire o foco para outro lado. Mas precisamos tomar cuidado com a nossa interferência, precisamos tomar cuidado com tomar partidos e, principalmente, nós precisamos ensinar os nossos filhos a solucionarem os conflitos que surgem, porque nós não vamos estar o tempo todo do lado deles. E quando surgir um conflito desse na escola, ou no parquinho, ou em algum local onde você não esteja presente, como que ele vai solucionar? Ele não vai ter ferramentas para solucionar. Então você precisa deixar que eles desenvolvam essa habilidade de resolver problemas, tá? E como que você vai fazer isso? Não interferindo. Então você vai conversar com seu filho e vai falar, olha, seus filhos maiores, tá, gente? E aí você vai falar, olha, a partir de hoje eu não vou interferir nas discussões de vocês, nas brigas de vocês. Vocês precisam encontrar uma forma para solucionar esses problemas. Ponto. Seu filho vai começar a te chamar cada vez menos e ele vai entender que você não vai se colocar como juiz ali da situação e eles vão tentar resolver os problemas, salvo quando estiver no momento de tapas e brigas e você vê que a situação tá ficando complicada, aí é claro, você vai interferir. Salvo isso, deixe que eles se resolvam, deixe que eles solucionem os problemas, combinado? Acredite, as brigas vão se tornar cada vez menos frequente, porque eles vão entender que não adianta ficar se fazendo de vítima, porque você não vai defendê-lo. E não adianta ficar se sentindo, querendo fazer joguinho, porque você não vai opinar ali naquela situação. E isso vai fazer com que seus filhos cresçam e desenvolvam habilidades de resolver os problemas e de se tornar mais conscientes diante das situações que lhe acontecem.